Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Ana Cláudia Borges Campos, eu sou professora do Departamento de Biblioteconomia na Universidade Federal do Espírito Santo há mais ou menos 11 anos, vou completar 11 anos agora em maio. Eu sou doutora em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, também sou mestre em Políticas Sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF Campus, e sou bacharel em Biblioteconomia e em Ciências Sociais pela UFES. Eu atuo nas áreas de gestão da informação, gestão do conhecimento, planejamento, administração de unidades de informação e atualmente eu sou diretora de ações afirmativas e diversidade da ProAES, e onde eu tenho executado uma atividade nessa área, né? Eu vou compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências com a FANS e dizer o quanto elas são importantes, né, para a condução do meu dia a dia de trabalho. Eu praticamente faço duas atividades físicas, né, que são duas atividades intensas. Uma é o remo olímpico, que eu estou no remo há mais de 30 anos. Não parece não, mas eu comecei no remo com 15 anos de idade, em 1991, quando eu completei 15 anos. Então eu comecei o meu contato com o remo, né, começa aí. E o surf, que é uma atividade que eu já conhecia na adolescência, mas por várias questões eu só tive a oportunidade de realmente começar a praticar agora, depois de adulto. Essas atividades são as atividades que eu pratico atualmente. Eu sempre fui envolvida com atividade física porque eu tinha um problema respiratório, né, bronquite asmática, então desde criança a minha mãe levava a gente para fazer natação, né, e na minha escola a gente tinha muitas práticas desportivas, né, esportes, então isso acabou sendo uma coisa como que fazendo parte da minha vida mesmo, da minha essência, né. Mas aos 15 anos, quando eu conheci o remo através de uma amiga, eu me apaixonei e desde então eu não larguei mais o remo, né. É uma atividade que eu tenho uma ligação muito profunda, como vocês podem ver, eu até fiz questão de gravar nessa parede, porque eu tenho alguns títulos no remo, dentre eles um campeonato mundial em 2018, junto com o Clailton. Nós participamos num barco chamado Double Skiff, um barco de duas pessoas, e tenho vários títulos em campeonato sul-americano, campeonato brasileiro, né, e copas locais, campeonato estadual. Então eu tenho várias medalhas de participação e de colocação nesses campeonatos, e isso para mim é extremamente legal, né, porque cada campeonato que você ganha, você superou uma expectativa e uma dificuldade. Esses campeonatos, a maioria deles são campeonatos masters, que a partir de 27 anos, então desde que eu retornei para o remo há 7 anos atrás, 10 anos atrás, desde que eu retornei para o remo, eu tenho participado de competições master. As principais dificuldades relacionadas à prática esportiva do remo, especialmente, quando eu iniciei o remo na década de 90, não existiam muitas mulheres no remo, né? E os campeonatos e as provas femininas, elas não contavam ponto. Então, aqui no estado, por exemplo, quando eu iniciei, só tinham duas remadoras, uma no Náutico e uma no Álvares, que eram as que disputavam mesmo as colocações. E eu entrei e desde então eu sou a única mulher, desde essa época, que ainda se mantém ativa e competindo nos dias atuais. Então, praticamente toda a minha geração de remo, elas pararam de remar, e a gente não tinha referências nacionais, e o remo feminino era muito mal visto, né? Não era um esporte que era muito, não era o gênero feminino nas garagens de remo não é muito aceitável, não era, devido justamente a ser um espaço masculino, né? Então era um espaço extremamente masculino, de difícil acesso para uma mulher e para uma mulher negra. Então eu tive muitos desafios, muitas barreiras para serem quebradas, né? E isso tudo vale a pena, porque eu sou a única mulher negra do estado, remadora, que tem um título mundial de remo master. Ainda não tem mais ninguém que tenha esse título mundial aqui no estado. Então isso para mim mostra que a minha atividade e a minha dedicação, ela surte efeito, e hoje nós temos muitas meninas nas garagens, né? Isso potencializado também pelo fato da Fabiana Beltrame ter ganhado, uma remadora do Flamengo, em 2011, ela ganhou um campeonato mundial de remo, um título que nenhum homem na categoria de remo tinha, um título mundial. E a Fabiana veio e quebrou essas barreiras, e assim os estados foram começando a adotar o remo feminino. O Espírito Santo foi um pouco tardio em colocar a categoria feminina para valer ponto no campeonato estadual, mas em 2012, se eu não me engano, 2012 eu acho,
que as provas femininas começaram a ter pontuação, né? Porque a gente ia competir, ganhava medalha, mas não tinha pontuação para os clubes. Então isso mudou um pouco a realidade das garagens de remo nacionais e estaduais. E aí hoje nós temos uma presença mais marcante de meninas no remo. Isso para mim é muito bom eu ter sido uma testemunha em ver como o remo cresceu aqui no estado. A gente ainda tem muitos desafios a serem quebrados, mas nós estamos aí nesse movimento e a coisa tem crescido. Eu conheci essas atividades físicas antes, né, de estar na UFES, então elas são práticas diárias, né, eu treino todos os dias no remo, menos os domingos, e sábado e domingo geralmente eu estou surfando, que é também uma outra paixão que eu descobri agora, tem pouco tempo, em função da pandemia, né, as garagens de remo estavam fechadas e para não ficar sem fazer atividade física, eu comecei a me aproximar do surf e entrei numa escolinha. E desde então eu tenho praticado, porque é uma outra forma de você se relacionar, né? Todas as duas atividades, elas são muito intensas, né? E são atividades que a gente está diretamente em contato com a natureza. Então, para mim, é extremamente potente todas as duas. Porque a gente vê o quanto nós somos pequenos em relação à grandeza da natureza, né? Quando o mar está muito agitado, a gente tem que respeitar e tem que também ter nosso limite, porque o mar ele é lindo, desafiador e assustador também ao mesmo tempo. Eu geralmente treino em um barco individual, então eu entro pela Baía de Vitória, passo pelo porto e às vezes a gente se depara com navios, com lanchas e a gente tem que esperar aquele movimento todo, né? Especialmente no porto. As embarcações grandes, elas não respeitam muito, né, as embarcações pequenas, e o barco que eu treino é um barco muito fino, ele tem uma aerodinâmica um pouco complexa, então você tem que ter um bom controle do barco para poder não virar, não acontecer algum acidente mais grave, né? Mas todas as duas atividades, elas me põem em contato com a natureza. O surf também da mesma forma, quando você está ali desafiando as ondas e sendo desafiadas por elas, né? Então são momentos assim muito intensos e isso me traz uma grande tranquilidade depois que eu executo, né? Me traz uma paz, assim, me traz uma sensação, além da sensação de liberdade que você também tem essa sensação da calmaria, né? Quanto você é pequeno em relação a essa grandeza que é a natureza. Como eu falei anteriormente, essas atividades eu conheci, são anteriores à minha entrada na universidade, né? Então, como são práticas que eu tenho desde a adolescência, então elas hoje, a universidade não me influenciou nessas atividades. Aliás, só um pouquinho, quando eu era criança, né, que eu tinha uma professora de educação física que fazia projetos de extensão aí na UFES, a professora Zeleide, e ela era da minha escola, muito amiga da minha mãe, então eu vinha sempre participar de projetos de extensão na UFES, juntamente com ela, né. E a UFES, ela influenciou muito pouco, né, porque a característica da UFES é te deixar um pouco mais focado em pesquisa, né? E a UFES não influencia, muito pelo contrário, ela muitas vezes até prejudica nessas atividades, né? No sentido. Mas como eu tenho essa prática, então para mim eu pratico, eu acordo bem cedo, né? 5 horas da manhã eu já estou treinando. E é um tempo assim de muito prazer, que me deixa muito feliz, né? Feliz porque todos os dias a gente está quebrando a nossa própria limitação. Então a gente se desafia o tempo inteiro nesses processos, né? Eu sou desafiada pela natureza e eu também me desafio. Então a cada dia que eu ando um passo, subo um degrau, então isso me mostra o quão potencial o corpo humano tem de se adaptar e se colocar nessa condição. Então a prática esportiva, ela me ajuda a manter o foco, né, de estudo, de pesquisa, de trabalho, né, porque ela me traz, como elas são intensas, elas me trazem essa intensidade, esse vigor, e aí quando eu executo, eu saio da prática relaxada, então consigo focar em outras atividades, que são as atividades de trabalho, né, que eu desenvolvo na UFES. Então eu acho que é isso, mais ou menos, o que eu queria compartilhar para vocês, e dizer que nunca é tarde para a gente começar uma atividade, né, então eu me sinto realizada, tanto profissionalmente, como pessoalmente e como atleta também. Então, eu acho que é isso. Tchau!